Shalom, shalom, amados. Vamos a mais um vídeo e no vídeo de hoje o tema é Yeshua andou na Palestina? Você já ouviu falar disso? O que você pensa a respeito? Será que Yeshua realmente esteve na Palestina? Por que esse pensamento surge? Infelizmente, muitas bíblias católicas e cristãs trazem no mapa dela essa afirmação. A Palestina no tempo de Yeshua, Jesus, né? Dos Macabeus e de Jesus, olha aqui. Então, as pessoas vão estudar as regiões ali, pensando que era a Palestina, em vez de Israel. E isso não é uma verdade. Yeshua ficava aqui nessa região da Galileia, né? Próximo ao lago, e ele frequentou muito a sinagoga de Cafarnaum. Inclusive no sábado ele fez grandes milagres aqui nessa sinagoga de Cafarnaum. Aliás, por falar nisso, os 7 maiores milagres de Yeshua foram feitos no sábado dentro de sinagogas, como era o costume dele. Lógico, era a religião dele. Qual era a igreja que Yeshua frequentava? A sinagoga judaica, especialmente essa dessa região aqui, ó, a sinagoga de Cafarnaum. Então Jesus realmente andou na Palestina? Até o que eu estou falando, que Jesus vivia e como vivia para executar, pode ser novo para você. Por quê? Porque o pensamento por trás do mundo cristão, ele vem com esses toques de erros e erros graves. Um pensamento já de um contexto histórico de vida do nosso Salvador, um pouco diferente da sua realidade vivida ali a cada sábado na sinagoga de Cafarnaum. Mas vamos ver se ele realmente andou ou não. O que diz a própria história? A história afirma que Jerusalém foi destruída nos anos 70 pelo imperador Tito. E ao fazer isso, eles esqueceram, né? Eles queimaram tudo, né? Eles queimaram todos os livros dos judeus, e tentaram reescrever a história, mas eles, entre aspas, esqueceram de destruir o mais importante de todos os livros judaicos. Sabe qual? A Santa Torá. É isso mesmo. Eles destruíram tudo e esqueceram de destruir a Santa Torá? Como assim? É simples. Para você que não conhece, a Torá, na verdade, são os 5 primeiros livros da chamada Bíblia. Por quê? Porque eles pegaram a Santa Torá judaica, são os livros dos judeus, da fé judaica, e montaram a nova forma de Bíblia que nós temos hoje. Tá? E também usaram os livros que os demais livros que os judeus tinham, né? Que eram conhecidos como Tanar. Tá bom? E também as cartas dos discípulos de Yeshua, né? Que eram discípulos judeus. Então veja bem, eles fizeram um bom trabalho e tentaram reescrever a história de Israel e de Jerusalém depois dos anos 70 gradativamente, para colocar como eles gostariam que fosse, com a imagem que eles queriam que tivesse. Mas eles cometeram um grave deslize, que foi conservar os livros judaicos dos mais importantes, que é a Santa Torá, que está dentro de qualquer Bíblia católica, qualquer Bíblia espírita, qualquer Bíblia evangélica. O Tanar judaico, que são os livros de Salmos, os profetas de Israel, todos os profetas, os 12 menores e maiores que estão contidos, e os discípulos judeus de Yeshua, que é chamado de Novo Testamento. Quando eles compilam essa nova forma de Bíblia com os livros judaicos, eles acabam criando, então, um dos maiores inimigos de Roma, podemos dizer assim, né? A Bíblia hoje se torna o maior testemunho contra as palavras deles mesmos. Foi um verdadeiro tiro no pé, né? Foram e estão sendo desmascarados pelas Escrituras. Querem ver uma prova real disso? Olha a nossa pergunta do vídeo de hoje. Yeshua andou na Palestina? Olha o que diz
os mensageiros que vieram do céu nesse texto aqui. Mateus 2, do 19 ao 21. Pega qualquer versão da sua Bíblia. Você vai ver lá que o anjo, estamos falando do Melahim, do ser celestial reconhecido como mensageiro, trazendo uma mensagem, é aquele que vem e mora diante da santidade, do puro, e ele vem com toda a pureza do céu, sem mentira nos seus lábios, e ele anuncia e diz: levanta-te para os pais de Yeshua, né? E põe-te a caminho para a terra de Israel. Opa! O anjo anunciando que eles iriam para Israel, não para a Palestina. Ok? E quando eles entram, Mateus registra que os pais de Yeshua entram em Israel e não em outro lugar. Tá? Ele entrou na terra santa de Israel. Então, qual era o nome que tinha a terra nos tempos que nasce o Salvador? Palestina ou Israel? Segundo esse anjo e segundo o autor do livro de Mateus, que era um discípulo de Yeshua, o nome era, nos tempos dele, Israel e não Palestina. Outro verso muito bacana que fala sobre isso é Lucas 7, 9, capítulo 7, verso 9, que diz assim, ó: ouvindo essas palavras, Yeshua disse: nem mesmo em todo Israel, nem mesmo em Israel não encontrei tamanha fé. Vocês conhecem esse verso, não é mesmo? Então, Yeshua, que é o nosso mestre, que é o nosso Salvador, que veio para restaurar todas as verdades celestiais que devem ser uma verdade guardada em nosso coração, crida com amor, anunciada por nossa boca como verdade. Ele que sabe tudo que fala, no tempo que esteve ali, ele diz que não encontrou fé maior em Israel, porque ele não estava na Palestina, ele estava em Israel. Senão ele teria dito: olha, eu não encontrei fé igual assim em nenhum lugar de toda a Palestina. Qual o problema de dizer isso? Se fosse de fato Palestina, não teria nenhum problema. Mas dizer que era Palestina, sendo terra santa de Israel, pode implicar em graves problemas. Por quê? Veja bem, a terra verdadeira de Israel, onde Yeshua andou, é uma terra judaica, com a cultura do povo de Jerusalém, a forma de pensar de um israelita, e não Roma, tá ok? Então, nos dias de Jesus, era a terra de Israel, e Yeshua andou na terra santa de Israel. Esta tentativa de mudar, esse é um mapa genuíno, ok? Esse é um mapa que já fala direto, ó, a terra de Israel nos tempos de Yeshua. Tá bom? Essa tentativa de mudar essa realidade, esse contexto histórico da pessoa de nosso Salvador, pode fazer compreender com muitas dificuldades verdades que não são relacionadas à vida dele, sua forma de pensar e de agir. Tu amas o Salvador? Você ama ele de verdade? Deixa de ser um religioso, de seguir orientadores espirituais que não respeitam sequer a história para querer te ensinar a respeito de Yeshua. Por favor, busque as verdades nas Escrituras. Muitas vezes elas desmascaram esses pregadores. Então podemos concluir o seguinte: Yeshua nunca andou na Palestina porque só depois de muitos e muitos anos, estamos falando de vários, não é 2, não é 3. Se fosse só depois de 2 anos, já era muita coisa. Mas foi cerca do ano 136 depois de Yeshua que a Santa Terra de Jerusalém recebeu o nome de Filisteia, não foi nem de Palestina. E posteriormente tornou o nome de Palestina para dizer que os filisteus é que moravam ali e tudo mais. Tudo com o objetivo de colocar no seu coração preconceito contra a cultura de Israel, porque a cultura de Israel é a cultura do seu Salvador. E se você conhece a cultura do seu Salvador, você entenderá como ninguém o que é estabelecer o reino dos céus na terra. O que é glorificar o rei desta terra de Israel, que é Yeshua HaMashiach.
o único ungido que morreu e deu a vida por mim e por você para nos salvar. Que você possa investigar esse assunto, nunca mais dando atenção ao que vem de Roma, e sim ao que vem da terra, aonde verdadeiramente Yeshua esteve, viveu e anunciou que não encontrou fé nenhuma igual. Que o Eterno te abençoe, que Yeshua seja a luz que brilha no seu entendimento hoje e sempre. Amém e amém.